do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas.
não preciso me esconder, oh não preciso mais temer, não preciso mais temer, o véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar, quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, 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 só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro
Santo, Jesus, nosso Senhor, Salvador, Jesus, te adoramos, Senhor. Oh, aleluia. Senhor Jesus, nós te adoramos, nós engrandecemos o teu nome, Pai. Oh, aleluia, porque tu és grandioso, aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua graça, obrigado, Senhor, pelo teu favor, obrigado, Senhor, pelo teu amor que está derramado em nossos corações. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Oh, Pai, a tua graça que está sobre nós, oh, Pai, aleluia. Muito obrigado, Senhor. Nós te adoramos, rendemos glórias a ti, Senhor. Obrigado, Pai, pelas tuas mãos santas e poderosas que estão sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque estamos guardados em ti. Obrigado, Senhor, porque estamos guardados em ti. Obrigado, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. Nesta noite eu oro, Senhor, em favor, Senhor, da minha própria vida, da minha casa, da minha família. Pai, eu oro em favor da tua igreja, da igreja Verbo da Vida de Petrópolis. Eu oro em favor dos meus irmãos que estão nos assistindo nesse momento pela esse canal no YouTube, Pai. Toma em tuas mãos, Senhor, a cada vida. Toma cada um em tuas mãos. Guarda e livra de todo mal, Senhor. Fortalece, direciona, Pai, sustenta, porque tu és um Deus de poder. E operando o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá? Oh Deus, eu coloco, Senhor, esse momento de estudo da tua palavra, esse momento de aprofundarmos no teu conhecimento, Pai, de aprendermos mais de ti, Senhor. Eu coloco tudo em tuas mãos. Eu coloco tudo em tuas mãos e te peço, Senhor, que teu Espírito Santo esteja fluindo em nossas vidas, esteja fluindo nesse momento em nossas vidas, Pai, na minha vida e na vida daquele que nos assiste, Pai, na vida daquele que tem dedicado o seu tempo a ouvir essa palavra, a ouvir a ministração, Pai. Eu peço a Ti em nome de Jesus, porque Tu és bom, Pai. Tu és bom, aleluia. Tu és bom e tuas misericórdias duram para sempre. As tuas misericórdias duram para sempre. Estamos seguros em ti, guardados em ti. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, recebe essa oração. Eu oro, Pai, para que o espírito de sabedoria e de conhecimento, do pleno conhecimento do Senhor, venha estar sobre as nossas vidas. Eu oro para que os olhos de nossos corações venham ser iluminados, para compreendermos qual é a real esperança de nosso chamado e a herança que temos juntamente com todos os santos, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito flua em nossas vidas, flua, aleluia, intensamente sobre nós. Pai, toma esse momento, esse devocional, esse momento, toma com Tuas mãos, fala conosco, flua aqui, nesse escritório, da igreja, mas flua também na vida dos meus irmãos, aonde quer que eles estejam, na vida de todo aquele que assiste, aonde quer que eles estejam, em nome de Jesus, que eles possam sentir o toque do Teu Espírito, o toque do Teu Espírito em suas vidas, em seus corações, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, eu louvo ao Senhor, Pai, aleluia, obrigado, Tu és bom demais, aleluia, não dá vontade de parar. Oh, aleluia, Tu és maravilhoso, Senhor. Graças a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus.
Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, nosso Pai. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus. Eu gosto, irmãos, de orar. Eu gosto de orar e tocar violão. Aleluia. É bom. Eu gosto de, no período de oração, eu estar tocando violão. O Espírito Santo flui intensamente. Aleluia. Aleluia. Estou muito feliz por mais uma vez estarmos aqui com vocês, falando um pouco da palavra do Senhor, aprendendo junto com vocês a respeito da palavra do Senhor. É muito bom porque nós crescemos juntos. E o meu propósito é que nós venhamos crescer e avançar juntamente. Aleluia. Porque eu quero te encontrar naquele grande dia. Eu quero encontrar você. Eu quero encontrar a sua família naquele grande dia. E esse grande dia, oh aleluia, e este grande dia está se aproximando cada dia mais e mais, mais e mais. Amém, irmãos? Aleluia. Então, você que já me conhece, e para os que não me conhecem, meu nome é Rafael Torres, sou membro da igreja Verbo da Vida de Petrópolis. Amém? E hoje nós gostaríamos de falar, você é um pouco diferente das outras ministrações, das outras palavras que eu tenho publicado, né? Eu tenho falado muito uma mensagem mais evangelística, muito tem sido assim, mas hoje eu tenho sentido no coração essa semana que passou, e essa semana que iniciou domingo, né? De estar falando a respeito dos evangelhos. Porque eu propus no meu coração, nesse ano de 2020, estudar profundamente os evangelhos. E isso eu tenho feito desde janeiro. Eu tenho buscado a me esmeirar, né? Aprender mais a respeito dos evangelhos. E eu tenho percebido, estudando os evangelhos de Mateus, de João, de Marcos, de Lucas, eu tenho percebido que a respeito dos evangelhos sinóticos, né? Que são o evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas, são conhecidos como evangelhos sinóticos. E eu tenho sentido no coração de falar um pouco disso. Amém? Falar um pouco desse evangelho. Eu vou estar explicando, hoje vai ser mais um estudo, né? A respeito da palavra. Mas eu tenho certeza que Deus tem a acrescentar no coração de cada um de vocês, assim como tem a acrescentar na minha vida. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, eu não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente você que estuda a palavra já deve ter ouvido falar a respeito dos evangelhos sinóticos, que são o evangelho de João, o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Já o evangelho de João não é entendido, né? Não se entende que o evangelho de João faz parte dos evangelhos sinóticos. Porém, por quê? O que acontece? O evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas é reconhecido como os evangelhos sinóticos porque eles relatam a história de Jesus, né? Mas de uma forma bem parecida. Ou seja, é bem parecido. Então é fácil você encontrar um relato que está em Mateus, você encontrar também em Marcos e encontrar em Lucas. Já o evangelho de João, ele é bem diferente dos outros evangelhos. E eu vou estar falando um pouquinho a respeito disso. Amém? O que acontece? O evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, eu vou chamar dos evangelhos sinóticos. Esses evangelhos, é muito interessante que eles têm um foco, uma pegada que foi escrito. A verdade é que os 4 evangelhos, melhor dizendo, os 4 evangelhos, eles foram escritos por um determinado povo diferente. Por isso que nós encontramos algumas divergências, não de contradições, mas de estilo de escrita, formas que foi escrito o evangelho. Eu vou dar um exemplo. O evangelho de Mateus foi um discípulo de Jesus. Se você procurar ali nos 12 apóstolos, você vai ver Levi, que mais tarde passou a se chamar Mateus. Então, Mateus, ele foi um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus, melhor dizendo. Ele aprendeu do próprio mestre, caminhou, ele vivenciou
tudo aquilo que ele relatou. E Mateus, por ser judeu, ele escreve o Evangelho de Mateus focando nos judeus. O princípio do Evangelho de Mateus é apresentar Jesus como o filho de Davi, Jesus, o Messias, o Cristo, aquele que havia de vir para redimir a Israel. Então nós podemos pegar o Evangelho de Mateus dessa forma. Amém? Então o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Já o Evangelho de Marcos foi um discípulo de Pedro e um discípulo de Paulo também. Nós podemos ver em Atos dos Apóstolos falando a respeito de Marcos. Então, Marcos ele escreve o seu evangelho direcionado aos romanos. Tanto é que o evangelho de Marcos é o menor evangelho que tem. Enquanto Mateus tem 28 capítulos, o evangelho de Marcos tem 16. Então o que acontece, irmãos? É quase a metade dos capítulos que tem em Mateus, correto? Então o que acontece? O Evangelho de Marcos foi direcionado aos romanos, aos soldados romanos. Então ele fez o que? Ele sintetizou a história de Jesus, ele escreveu a história de Jesus se adequando justamente aos romanos, aos soldados romanos, para que eles pudessem carregar, para onde quer que eles fossem, os manuscritos para poderem estudar e aprender quem Jesus era de fato. Amém? Já no Evangelho de Lucas, Lucas também foi um discípulo. Ele caminhou com Paulo, era um médico, Lucas o médico, caminhou com Paulo, e ele faz também, escreve seu Evangelho com base em relatos. Ou seja, ele foi como um pesquisador, assim como Marcos, pegou relatos, pesquisou os fatos e escreveu o Evangelho de Lucas. Tanto é que você pode perceber justamente também em Atos, que foi escrito por Lucas, ele vai falar assim, olha, informações, testemunhos ao qual eu evidenciei, ao qual eu busquei, de testemunhas oculares. Ele tanto em Lucas como em Atos, ele vai trazer isso. Então você vê que ele fez uma pesquisa para escrever o seu Evangelho. E o Evangelho de Lucas, ele é direcionado ao povo grego. Amém? Depois nós vamos falar um pouco de uma divergência que tem a respeito do Evangelho de Lucas e a respeito do Evangelho de Mateus. Mas, então o que acontece? Já o Evangelho de João, ele foi escrito de uma forma totalmente diferente desses outros evangelhos. Enquanto os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles falam da história, da vida de Jesus, o Evangelho de João é escrito para a igreja. E qual é a pegada do Evangelho de João? João, ele traz uma visão mais pessoal de Jesus. Não uma biografia como os outros, mas uma visão mais pessoal. Nós podemos identificar o Evangelho de João algo mais, não que seja mais espiritual que os outros, pelo contrário, a palavra de Deus ela se completa. Todos eles são maravilhosos, o Evangelho. E cada vez que eu estudo mais e mais esses Evangelhos, eu fico mais impactado com o Senhor, com o amor dele. Mas João, ele por ser um discípulo íntimo, bem próximo de Jesus, ele tem uma visão mais pessoal. Nós sentimos um calor, algo mais espiritual, assuntos tratados, coisas que foi tratado no Evangelho de João, de uma forma muito profunda, nós não vemos nos outros evangelhos. Ok? Então, por quê? Porque o Evangelho de João foi escrito para a igreja, ou seja, foi escrito para um povo que é salvo, um povo que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, um povo que é templo do Espírito Santo. Então, João ele pode falar de coisas espirituais que se discernem espiritualmente, coisas que nos outros evangelhos, que estava sendo escrito para um povo que não cria em Jesus,
mas que viriam a crer em Jesus também, posteriormente, através do Evangelho, porque o objetivo dos Evangelhos é que pessoas venham crer no Senhor Jesus. E o que é Evangelho? São boas novas. Ou seja, os Evangelhos são as boas novas de salvação de Deus para o mundo. Amém? Então, no Evangelho de João, ele pode falar de coisas espirituais, porque o povo que está ouvindo é um povo espiritual, é um povo que tem o próprio Espírito de Deus dentro dele e que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Amém? Então, por isso que nós encontramos um pouco de divergências, que eu digo, não de contradições, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, não venham falar que eu falei que a Bíblia se contradiz. Pelo contrário, a Bíblia se completa. Ela não se contradiz. A Bíblia se completa. O que eu falo de divergências são algumas mudanças de relatos. Mas isso é muito simples de se explicar. Imagine só, você está caminhando na rua e você vê um acidente que acontece à sua frente. Você viu um acidente automobilístico acontecer diante de você, na sua frente. Só que tem em cima de um prédio, na janela, que viu o mesmo acidente que você, e ele tem um outro ângulo de visão do mesmo acidente. E tem uma pessoa que está vindo de encontro a você, ou seja, que tem uma visão por trás. Ou seja, então você vai ter 3 visões a respeito do mesmo assunto. Entende? Os evangelhos sinóticos é justamente isso. São 3 relatos que vão falar a respeito do mesmo assunto, só que estão com visões diferentes. Ou seja, por quê? Porque cada um pegou um ângulo diferente e abordou aquele ângulo diferente do mesmo assunto. Amém? Então, por isso, na explicação, vocês vão perceber que eles se completam justamente por isso. Nós não podemos olhar os evangelhos separadamente, porque se nós olharmos os evangelhos separadamente, nós vamos cometer erros de interpretação, erros de entendimento e erros doutrinários que podem levar pessoas ao inferno, que podem levar pessoas a se destruírem. Amém, irmãos? Então eu resolvi justamente fazer esse vídeo, esse estudo juntamente com os irmãos, com esse objetivo de trazer luz nesse assunto, de levar aos irmãos que nos assistem, as pessoas, a olhar os evangelhos não separadamente, mas como um todo. Eles sendo como um grande quebra-cabeça, a realidade é que a Bíblia é um grande quebra-cabeça que se completa. Amém? E os evangelhos, eles formam, entendeu? Eu penso nos evangelhos não como os evangelhos, mas eu penso como o evangelho. Porque como eu entendo que eles se completam, eu não vejo eles separadamente, mas eu vejo eles juntos, completando um ao outro, para que nós tenhamos uma visão real de tudo aquilo que Jesus quis nos ensinar. Amém, irmãos? Então, eu falei um pouquinho a respeito dos evangelhos sinóticos e eu vou falar agora uma divergência que nós encontramos. Talvez isso seja até mesmo um instrumento de pergunta para os irmãos. Você que estuda a Bíblia, provavelmente você já passou por isso e questionou a respeito disso. Uma diferença que tem na genealogia. Se você pegar a genealogia que está em Mateus, vamos abrir ali em Mateus rapidamente. Eu não vou ler genealogia, pode ficar tranquilo, irmão. Mas se você que não leu, quiser ler em casa, aí onde você está, tiver essa oportunidade, faça isso. A genealogia que nós encontramos no Evangelho de Mateus, de Jesus, né? Para a genealogia que nós encontramos no livro de Lucas, que está Lucas capítulo 4, também é uma genealogia falando de Jesus. E nós vamos observar que nessa genealogia algumas pessoas estão diferentes. E aí para alguns podem falar assim, nossa, a Bíblia está se contradizendo. Não, de forma alguma. Existe uma explicação
clara a respeito disso. Nós sabemos que o Evangelho de Mateus foi escrito por um judeu e foi direcionado para quem? Para os judeus. E para trazer a evidência de que Jesus era da linhagem de Davi, que Jesus era o filho de Deus, o Cristo, o Messias que havia de vir, Mateus ele pega e escreve a genealogia com base na linhagem genealógica de Jesus paterna. Amém? Com base na genealogia de Jesus, uma genealogia paterna, ou seja, de José. E nós vamos ver que Mateus ele também faz o quê? Ele traz a genealogia de Jesus até Abraão, ou melhor, começando de Abraão até Jesus. Já na genealogia que nós encontramos de Jesus, perdão irmãos, eu falei no capítulo 4, não? De Jesus e no Evangelho de Lucas, nós vamos observar que a genealogia de Jesus, que está em Lucas capítulo 3, vai falar de Jesus, da sua linhagem materna. Genealogia materna, não paterna. Então, e outra coisa, o Evangelho de Lucas, ele traz a genealogia de Jesus, não somente até Abraão, mas também vai até Adão. E nós vamos entender que Jesus, quando fala filho de José, que é filho de Eli, na realidade Eli era o pai de Maria. Então traz a evidência de que Jesus, ele na realidade, essa genealogia do Evangelho de Lucas é uma genealogia com base na linha genealógica de Maria e não de José. Então nós vemos tanto a genealogia de Jesus por parte paterna, que seria de José para os judeus, mas com parte paterna de Maria, que foi relatado para os gregos. Por que isso? Porque na Grécia, naquele período da Grécia, as mulheres elas eram vistas com bons olhos, porque elas que geravam a vida. Então, se eu posso dizer assim, não me interpretem mal, mas se eu posso dizer dessa forma, a mulher de certa forma era até venerada, porque ela gerava os filhos, ela era a mulher que gerava. Então eles tinham um cuidado a respeito das mulheres. Então Lucas, quando escreve, ele traz essa visão visão materna de Jesus para os gregos. Já para os judeus, Mateus fala da sua genealogia por parte de José. Porém, nós sabemos que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e não por José. Amém? Aleluia. Se os irmãos quiserem conferir, tá, isso que eu estou falando, o que eu falei é o entendimento mais aceito por estudiosos, por teólogos de todo o mundo. É a visão mais compreendida a respeito disso, ok? Se vocês quiserem conferir, você pode procurar, tem um comentário bíblico chamado Bacon, é um comentário bíblico, é excelente, eu aconselho quem puder adquirir, não é barato, mas quem puder adquirir, adquira, porque é excelente esse comentário bíblico. Eu vou colocar isso na tela para vocês, a capa do comentário, e vocês vão procurar no livro de Lucas, tá próximo da página, no comentário bíblico de Lucas, está próximo da página 324, 323, por ali, você vai encontrar, ok?
Então ali você vai ver o relato, né, desse comentário bíblico muito conceituado, utilizado pelas melhores faculdades teológicas do mundo inteiro. Eles utilizam esse comentário bíblico como forma de pesquisa. Então você pode buscar ali o fundamento, porque foi dali ao qual o que eu estou falando para os irmãos, foi dali que eu tirei, ok? Eu já passei pelo seminário e também foi ensinado no seminário. Então, ou seja, eu estou dando uma fonte confiável para os irmãos, para os próprios irmãos irem e pesquisar a respeito do assunto e vai ver que de fato se encontra ali, ok? Então aqui eu trouxe um panorama geral a respeito dos evangelhos sinóticos. E eu gostaria agora de compartilhar também com os irmãos algumas coisas, até mesmo para que os irmãos entendam o que eu quis dizer quando olhar os evangelhos de uma forma geral, como um todo. Agora eu gostaria que os irmãos abrissem comigo. Abra comigo em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 20 ao 24. Nós vamos ter um relato muito conhecido de todos os irmãos, que diz o seguinte: Marcos capítulo de número 10, verso 20 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: E ele respondeu dizendo: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa se te falta, vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Verso 22. Mas ele, entristecendo-se com o que foi dito, foi embora afligido, pois ele tinha grandes posses. E Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Esse texto é muito conhecido de todos os irmãos, falando sobre o jovem rico, ok? Então aqui nós podemos perceber que Jesus ele vai e fala para esse jovem rico, né, que ele deveria vender tudo que tinha e segui-lo. E ele entristeceu porque as suas posses eram muito grandes. E aí Jesus vira e fala: olha, quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. E aí os discípulos se admiraram com aquilo. E logo depois Jesus vai e explica o que ele quis dizer. Ele fala: olha, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Amém? Então, quando nós olhamos o texto assim, nós temos uma visão. Agora vamos lá, eu não vou ler esse texto no Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas está perfeitamente idêntico ao Evangelho de Mateus. Mas vamos ver no Evangelho de Mateus o que diz? Vamos abrir em Mateus, capítulo 19. Quando eu falo que a Bíblia se completa, é porque de fato ela se completa. E nós devemos sim analisar os textos com muito cuidado, para que não venhamos cometer nenhum tipo de erro. Porque os nossos erros podem influenciar pessoas e levar pessoas a mesmo se desviarem. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 19, do verso 20 ao 21. Diz assim, o mesmo texto, Jesus disse o seguinte: E disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado, desde que a minha juventude. O que me falta ainda? Perguntou o jovem. Olha só, então nós já vimos um diálogo aqui que não havia no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. Verso 21. E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende o que tens
e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Olha só que interessante que Jesus falou. No Evangelho de Marcos não tem essa parte, se queres ser perfeito. Os irmãos estão compreendendo? Já no Evangelho de Mateus, se queres ser perfeito, mas no Evangelho de Mateus não fala a respeito de aqueles que confiam nas riquezas, mas no Evangelho de Marcos fala que quão difícil é entrar no reino dos céus aqueles que confiam nas riquezas. Quer ver? Olha só o que diz aqui, continuando. No verso 23, Jesus disse o seguinte: disse então Jesus aos seus discípulos: na verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E outra vez eu vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo olho de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ou seja, aqui no Evangelho de Mateus, nós vemos Jesus falando que se o jovem quiser ser perfeito, ele deve vender tudo que tem, dar aos pobres e segui-lo. Já no Evangelho de Marcos, vai falar que ao jovem rico, que ele não traz esse detalhe, que se ele quer ser perfeito, mas traz um detalhe a mais. Fala que se é difícil, não é o rico entrar no reino de Deus, mas aquele que ama, aquele que confia nas riquezas, entrar no reino de Deus. Amém? Por quê? A Bíblia diz que aqueles que amam não podemos servir a dois senhores. A Bíblia fala isso. Ou nós servimos ao Senhor ou às riquezas, ou a mamon. Então nós podemos observar que os evangelhos, quando nós olhamos esses textos unidos, nós temos uma visão geral do que a Bíblia, o que de fato Jesus quis falar. Quer ver? Eu entendo, quando eu olho o Evangelho de Mateus e olho o Evangelho de Marcos e uno esses dois textos, que são os mesmos textos, quando eu vejo esses dois textos juntos, eu entendo que Jesus falou para o jovem: olha, se você quer ser perfeito, você deve vender tudo que você tem e dar para os pobres, e vir me seguir. E aí ele entristeceu-se, saiu e foi embora, porque tinha muitas posses. E logo depois Jesus vira e fala, o que está no Evangelho de Marcos, fala assim: olha, é difícil aquele que confia nas riquezas entrar no reino de Deus, porque a confiança nas riquezas faz com que as pessoas não depositem a sua confiança em Deus, porque o Deus delas é as riquezas. Tu está entendendo? Os irmãos estão compreendendo? Devemos olhar os evangelhos de uma forma geral, ampla, de uma forma geral. Eu olho o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, para ter uma visão geral do que de fato Jesus quis falar na sua palavra. Vamos lá novamente? Vamos no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Eu e minha esposa em casa, lendo os textos, lendo a Bíblia, estudando a palavra, ela fez uma pergunta a respeito desse texto e nós começamos a estudar a respeito desse assunto, o que foi muito interessante. Olha só, se eu tiver uma visão unitária a respeito de um texto na Bíblia, isso é muito preocupante, porque eu posso cometer erros. Eu já falei isso antes e volto a repetir. Veja bem, olha só, no Evangelho de Marcos, se eu pegar esse único texto, a única base que eu tiver de ministração, de pregação ou de estudo foi esse texto, eu posso cometer um erro muito grave ao falar que Deus não quer que pessoas se convertam. Olha só, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso de número 11, diz o seguinte: Jesus falando, e ele disse-lhe: a vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus. Jesus falando aos discípulos a respeito de parábolas, que eles interrogaram a Jesus porque eles queriam saber por que Jesus ensinava o povo por parábola. Então Jesus fala isso. E ele disse, ou seja, Jesus disse-lhes:
a vós é concedido o conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora todas estas coisas são apresentadas por parábolas, para que vendo eles possam ver e não percebam, e ouvindo eles possam ouvir e não entendam, para que a qualquer momento eles não se convertam e os seus pecados sejam perdoados. Nossa! Olha que absurdo! Então quer dizer que Deus não quer que pessoas se convertam? É isso? Entenda bem, se nós olharmos esse texto unitariamente, é o que nós vamos entender. Se nós olharmos esse texto somente nesse evangelho, somente dessa forma, é o que nós vamos compreender, que Deus não quer que pessoas se convertam, porque se Jesus falasse abertamente, eles iam se converter. Então Jesus falava por parábolas para eles não se converterem. Não é isso que dá a entender esse texto? Maravilha, então. Como eu falei que os evangelhos se complementam, eles se completam, eles dão uma visão geral de tudo aquilo que Jesus quis falar, vamos agora então em Mateus, no capítulo de número 13 de Mateus. É o mesmo texto, é o mesmo assunto. E aqui nós vamos ter uma visão geral do que Jesus quis dizer. Nós estamos comparando dois textos em livros diferentes que falam sobre o mesmo assunto para entendermos de fato o que Jesus quis falar. No verso 13 do Evangelho de Mateus, capítulo 13, Evangelho de Mateus, capítulo 13, no verso 13, diz o seguinte: portanto, lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Ou seja, já está falando que o povo, eles vendo não veem. Por isso que Jesus ensinava por parábola. Verso 14: e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis e não compreendeis, e vendo vereis e não percebereis. Aí Jesus vai explicar o porquê que isso acontece. Vamos imaginar que eu estou lá naquele momento e eu pergunto para Jesus: Jesus, mas por que isso está acontecendo? Por que dessa profecia de Isaías? E Jesus vai me responder, vai falar assim: olha, porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos ouvem pesadamente, e eles fecharam os seus olhos, para que em nenhum momento vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com o seu coração, e se convertam, e eu os cure. Então aqui nós podemos perceber, quando comparamos o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos, nós podemos perceber que na realidade Deus, não é que Deus não queira que o povo se converta, pelo contrário, Deus quer que o povo se converta, mas é o povo que tinha o coração duro demais, algo que Marcos não relatou, mas que Mateus relata, que o fato do povo, Jesus ensinar por parábola, é porque o povo tinha o coração pesado. Jesus não podia falar abertamente para o povo, não é para que eles não se convertam, mas é porque o coração deles era um coração pesado, era um coração obstinado, eles tinham um coração dura cerviz era o coração do povo. Então Jesus, ele ensinava por parábola para que eles pudessem receber um pouco da palavra, um pouco da porção da palavra, do que era ministrado. Entende? Ou seja, Jesus, ele responde a pergunta: por que, Jesus, então, que tu ensina por parábola? Porque o coração do povo se fez pesado, e os seus ouvidos ouvem pesadamente, e eles fecharam os seus olhos, para que em nenhum momento vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com seu coração, e se convertam, e eu os curo. Entende, irmãos? Mais uma vez eu falo que existe a necessidade de
olharmos os evangelhos de uma forma ampla, porque eles se complementam, eles se completam para que nós venhamos compreender de fato o que Jesus quis falar. Veja bem mais uma coisa. Vamos lá em João capítulo 12, verso 38. Em João capítulo 12, verso 38 ao 41, vai falar do mesmo assunto. Amém? João capítulo 12, verso 38. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem tem acreditado em nosso relato ou em nossa pregação? E a quem foi revelado os braços do Senhor? Por isso, eles não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. E ele, até o verso 41. E ele cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que eles não vejam com seus olhos, nem compreendam com seu coração, e se convertam, e eu os cure. Essas coisas disse Isaías, quando ele viu a sua glória e dele falou. O Evangelho de João está relatando justamente isso, falando que o povo, pelo fato de ter o coração tão duro, né, eles não conseguiam compreender. E aqui, se você pega o Evangelho de João e vai ver tudo que está acontecendo na trajetória da vida de Jesus, você vai vendo que o coração do povo é obstinado. É o que Mateus falou. Não é que Deus não quer que os homens se convertam. É que o coração do homem é obstinado. E por isso Jesus ensinava por parábola. Agora vamos ver o que a Bíblia diz a respeito da vontade de Deus com relação à conversão. Vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Primeira Timóteo, capítulo número 2. 1 Timóteo, capítulo de número 2, no verso de número 4, diz o seguinte: que qualquer quer que todos os homens, vamos do verso 3 que é melhor, porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Então o relato de Mateus, ele complementa o relato de Marcos quando diz que o povo não se era ensinado por parábola, não é porque o Deus não queria que o povo se convertesse, era ensinado por parábola porque o povo tinha um coração duro e altivo. Entende? Ou seja, os evangelhos se complementam e o contexto geral bíblico nos mostra a realidade da palavra. Quer ver um outro texto muito interessante que nós podemos pegar e olhar a respeito disso? O Evangelho de Mateus, no capítulo 28, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, traz o relato dos últimos momentos de Jesus antes de subir aos céus, de se ascender aos céus. E nós vamos ver instruções, as últimas instruções de Jesus. E quando nós pegamos essas últimas instruções, quando nós unimos esses evangelhos para ter uma visão geral de tudo que Jesus falou, é maravilhoso. Quer ver, irmãos? Olha só. Vamos ter uma visão geral de tudo que Jesus falou. Jesus não falou essas coisas separadamente. Jesus falou essas coisas unidamente. Os evangelhos, eles relatam. Por isso que eu estou falando que nós temos que estudar os evangelhos unidamente.
Para quê? Para ter uma visão real de tudo que Jesus falou, para não perdermos absolutamente nada, porque as palavras do Mestre são palavras preciosas, são palavras de vida eterna para mim e para você, são palavras de cura e de libertação para mim e para você. Então nós não podemos perder absolutamente nada. Vamos no Evangelho de Mateus, um panorama geral do que Jesus disse nos seus últimos momentos, nas suas últimas instruções. Nós vamos unir 3 evangelhos para compreender o que Jesus falou de fato naqueles últimos momentos, as suas últimas instruções. Mateus capítulo 28, verso 18 ao verso 20 diz o seguinte: E Jesus veio e lhes falou dizendo: Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, para sempre, até o fim do mundo. Amém. Agora vamos ver o que Jesus estava falando, continuou falando, no caso, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Olha só, é como se fosse uma continuação. Capítulo 16, verso de número 17. E estes sinais, Jesus falou: olha, todo poder me foi dado nos céus e na terra, portanto ide e pregai o Evangelho. Amém? Foi o que nós lemos. E aí Jesus continua falando: e estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, e eles imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Olha só, Jesus falou assim: olha, todo poder me foi me dado nos céus e na terra, portanto ide, ensinai, batizai, fazei discípulos, e eu estou convosco todos os dias, e estes sinais hão de seguir vocês. Olha, está entendendo? Agora vamos lá no Evangelho de Lucas. Olha só que interessante. No Evangelho de Lucas, lá no finalzinho, no verso 46, do verso 46 ao 50, Jesus disse: e disse-lhe Jesus: assim está escrito, assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia. E o que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois minhas testemunhas, e vós sois testemunhas destas coisas. E eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Olha só que interessante. E a conclusão disso tudo nós podemos ver em Atos capítulo 2, o revestimento de poder. Então aqui nós podemos ver um panorama geral de tudo que Jesus falou, as suas últimas instruções geral. E ele vai falar: olha, todo poder me foi dado nos céus e na terra, portanto ide em meu nome, pregai o Evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estou convosco, fazei discípulos de todas as nações, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E estes sinais vão seguir vocês que creem. Em meu nome vão expulsar os demônios, vão curar os enfermos, em meu nome vão falar novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem algo mortífero, dano nenhum fará. E vocês são minhas testemunhas de tudo que aconteceu. Vocês são minhas testemunhas. Eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas permanecei em Jerusalém até que sejais revestido de poder. Ou seja, Jesus falou tudo isso junto, dando as suas últimas instruções para o povo. Entendeu? Os irmãos estão compreendendo a importância de nós lermos os textos juntamente dos evangelhos para ter uma visão geral
de tudo que Jesus falou, para que não venhamos cometer erros, nem nos equivocarmos com alguns ensinos, ou com alguma palavra, ou com algo. É errado pegar um texto isolado e criar uma doutrina em cima dele. Eu não vou falar sobre isso nesse vídeo. Mais para frente eu vou estar falando um pouco sobre a questão de interpretação bíblica, né? Darei um estudo falando sobre isso, sobre interpretação bíblica. Mas eu gostaria que os irmãos compreendessem uma coisa. Existe contexto, e todo mundo conhece contexto, tá? Existe o texto e o contexto desse texto, amém? Só que quando nós falamos da Bíblia, nós falamos do contexto do texto, contexto do livro e contexto geral bíblico. São três contextos existentes que tem que ser analisado para não errarmos, amém? Porque se eu pego um texto, e às vezes até mesmo aquele contexto ali pode trazer algo para mim, só que eu sou obrigado a conhecer o contexto do livro e o contexto geral bíblico para poder dar uma interpretação, em outras palavras, para poder ensinar algo. Quando eu fujo dessas regras, é fácil eu cair em ciladas, ensinar coisas erradas, me equivocar e levar pessoas ao erro. Amém, irmãos? Então, fica a dica para hoje, fica a dica desse livro, desse ensino de hoje. Vamos analisar os textos dentro dos seus contextos convenientes. O contexto do texto, o contexto do livro e o contexto geral bíblico, antes de fazermos qualquer tipo de ministrações, antes de fazermos qualquer tipo de trazermos qualquer tipo de instrução, para não errarmos e não levarmos nossos irmãos ao erro também. Amém, irmãos? Vocês gostaram? Se vocês gostaram, dá um joinha pra gente, bota um like, faça um pedido de alguma ministração que você tem interesse, ou algum assunto que você tem interesse de aprender. Faça isso, deixe no comentário, faça um pedido. Quem sabe vamos estudar. Se eu não souber, se eu não tiver um conhecimento aprofundado desse assunto, nós vamos buscar esse conhecimento e vamos passar um conteúdo bíblico alicerçado na palavra. Amém? Vocês estão felizes? Porque eu estou muito feliz. Eu quero deixar um forte abraço para vocês, deixar um forte abraço para todos vocês que estão aí nos assistindo. Amém? E nesse momento, vamos fazer uma oração de encerramento? Aleluia! Feche os teus olhos, onde você está. Vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigado porque Tu és bom e porque Tuas misericórdias duram para sempre. Eu quero Te agradecer por essa oportunidade que eu tenho de estar ministrando, Pai, essa oportunidade de estar compartilhando um pouco mais do conhecimento que o Senhor tem nos acrescentado e crescer junto com meus irmãos. Oh, Pai, muito obrigado, porque de fato eu tenho crescido juntamente com cada um deles. Pai, eu Te peço que o Senhor venha tomá-los em Teus braços neste momento, a cada um deles, que o Senhor venha fortalecê-los, estruturá-los, guiá-los na Tua palavra, em toda a verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Pai, muito obrigado. Dá-nos uma semana abençoada, um dia abençoado, em nome de Jesus. Graças a Deus, um forte abraço e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus se multiplique sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Ó profundidade das riquezas, da
sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro?